O, o Marinho é patriota, é também torcedor da nossa seleção? Não, eu acho, Paulo Araújo, um abraço para você, cara. Um trabalho que espero que você tenha muita sorte e oportunidades aí em Guaratuba para desenvolver o teu trabalho. O patriotismo, eu acho que tem que fazer uma análise assim, fazer uma observação, acho que muito interessante, Zé. Primeiro que nós não podemos hoje, se por acaso a gente utiliza uma camisa do Brasil, relaciona-se com a política. Se a gente sai com a bandeira, relaciona-se com a política, né? A política, ela não é dona das representações do Brasil, né? Eu acho que nós que temos que ter orgulho em utilizar, se for o uniforme da seleção brasileira, se for de futebol, se for de vôlei, se for masculino, feminino, a gente tem que ter o direito de utilizar sem ter essa relação com a política de forma alguma. Se eu quiser sair na rua com a bandeira do Brasil, eu não posso ser confundido com o político A ou o político B. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a política se apropria de determinados... Mas Marinho, eu acho difícil, vamos dizer assim, o povo em geral que nos assiste ter esse discernimento de separar, uma vez que houve assim, vamos dizer... Vamos falar aqui sobre as eleições desse ano, né? 2022. Vemos a direita usando fortemente, com muito orgulho, as cores verde e amarelo. E eu não sei o que aconteceu, que o pessoal da esquerda aqui do Brasil, meio que assim, não tem esse prazer, esse orgulho, e optaram pelo vermelho, coisa que nós não vemos nos Estados Unidos. O patriotismo lá é 100%. Tanto o pessoal da direita, ela tem orgulho de usar aquela bandeira dos Estados Unidos, como a esquerda também. É porque nos Estados Unidos a utilização dos símbolos da nação, ele não está vinculado à política. E é justamente nesse item que eu acho que é interessante de você fazer uma observação. Porque não pode ser apropriado. Eu não vou falar apropriado, não pode ser direcionado. Eu não sei também se você pode me garantir uma informação que eu tive, que a esquerda lá dos Estados Unidos, ela não é como a do Brasil, que está vinculada ao comunismo, no caso. Não, eu acho que é assim. A ideologia política, ela está direcionada ou ela atua no sentido de mais Estado ou menos Estado, né? De uma forma bem simples. O que é, Marinho, mais Estado ou menos Estado? É assim, dentro de um objetivo que eu tenho de fazer uma política pública, ou seja, atender uma situação lá da região do Gringo, eu posso, de acordo com a minha ideologia política, adotar duas posturas diferentes. A primeira postura, eu posso, se eu for liberal ou se eu for de direita, ter o Estado menos presente e delegar essa situação em parceria através da iniciativa privada. Então, por exemplo, um CRAS lá poderia ser gerido por uma empresa da iniciativa privada e que ela poderia e teria mais flexibilidade em colocar mais atendentes. Então, não seriam 70 atendimentos, seriam muito mais. Isso é menos Estado. Ou o pessoal da esquerda trabalha o seguinte, não, essa é uma obrigação do município. Então, o município ele tem que ter condições de colocar lá mais gente, é ele que vai trabalhar na linha de frente. Nos Estados Unidos, isso fica muito bem claro. A finalidade é a mesma, que é atingir quem? Aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. A forma de atingir que tem direita e esquerda. No Brasil já é totalmente diferente. No Brasil, eu vou falar totalmente não, o Brasil há uma confusão muito com relação a isso. E, normalmente o brasileiro ele leva a parcialidade, ou você está junto comigo ou você não está junto comigo. E isso leva inclusive à violência. Mas as situações de atuação, elas devem ser a mesma e não pode estar vinculado ou não pode ter uma propaganda na utilização dos símbolos nacionais vinculados à política. É esse ponto que eu quero chegar. Eu posso ser de direita e eu tenho que ter orgulho de utilizar a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil. Eu posso ser de esquerda, mas também eu tenho que ter o orgulho de utilizar a bandeira do Brasil e a camisa do Brasil. Só que a esquerda acaba jogando o seguinte, se por acaso eu sair com a camisa do Brasil na rua, eles vão falar que eu sou do Bolsonaro, né? E se por acaso alguns que apoiam o Bolsonaro dentro dessa política parcial, essa atuação que existe hoje, que eu acho que tem candidato muito mais preparado fora desse A e B, né?
o pessoal acredita o seguinte, não, eu vou utilizar a Nessa polarização, você está onde? Eu estou no Partido Novo, que nós temos o Felipe Dávila, que é o melhor candidato para ser o presidente do Brasil. Você tem já um candidato a presidente do teu partido. No meu partido. E pode ter certeza que é o melhor. Talvez ele não seja o mais conhecido, mas a partir do momento que você conhecê-lo, eu tenho absoluta certeza que você votaria nele. Olha só, galera, vejam só. Esta segunda-feira é dia 15 e a próxima é dia 22, hein? E Zé e Marinho, também até para contribuir, essa ideia também que a gente tem, né, esse fantasma que se chama comunismo, ele já foi utilizado várias vezes como não, um bode expiatório para tentar usar a população para um lado para o outro. Mas a história lembra, né? Na década de 30, o Estado Novo de Getúlio Vargas foi uma mega ditadura militar que existiu por muito tempo, até o final da Segunda Guerra Mundial. O pretexto era esse, vamos lutar contra os comunistas. E o que é comunismo? Que tanta gente fala, né? Primeiro que o comunismo é um estado ideal de coisas que nunca existiu, e talvez nunca exista, que é a própria ausência de Estado. A ideia de que o Estado não precisa existir, mas não porque a gente vai delegar para iniciativa privada, mas porque as pessoas teriam um nível tal de harmonia que conseguiriam resolver tudo, não é? De forma dialogada, né? Que é algo que a gente não vê hoje no Brasil. As pessoas... E tem só um detalhe, tem dentro do próprio liberal, que é a direita, existe os libertários, que é justamente nesse sentido, da ausência do Estado, a inexistência do Estado. Exatamente, a ideia de que as pessoas conseguiriam se autorregular, que acaba sendo uma grande utopia, não é? Mas eu acredito que a grande questão, Zé, seria exatamente essa maior ou menor intervenção do Estado, que é o que a gente vê, e que acaba não sendo, na prática, a ideologia, a teoria na prática acaba sendo outra, né? Porque você vê mesmo nos governos de esquerda que o Brasil teve, foram quando os bancos mais lucraram e quando veio um presidente que se diz de direita, o Temer, e depois agora o Bolsonaro, também continuou o mesmo estado de coisas. Na época do Lula, você tinha um banqueiro, que era o Meirelles, que era o presidente do Banco Central, assim. Então, me parece que essa própria identidade ideológica no Brasil hoje, ela é muito menos importante, e porque você acaba esquecendo os teus princípios quando você assume o cargo político. É nesse item que eu gostaria de fazer uma observação. Primeiro, o que está faltando na política brasileira é princípio e valores. É a pessoa pensar muito mais na coletividade do que na individualidade. É a pessoa saber que quando ela ocupa um cargo de gestão, ela está ali para dar resultado à população e às pessoas que são carentes. O que acontece? Se a partir do momento nós tivermos esses princípios evidentes, esses princípios dentro da política, aí ser de direita, ser de esquerda ou ser de centro são formas de se chegar ao mesmo objetivo, que é o bem comum. Né? E aí a população vai escolher, eu quero um Estado mais presente, então ela vai para a esquerda. Né? Eu não pactuo nessa posição, porque eu estou num partido e eu tenho a minha ideologia mais liberal, é mais à direita. O Estado não precisa estar presente, ele tem que estar presente naquilo que é importante na vida das pessoas, que é segurança, saúde e educação. Mas assim, se a finalidade for a mesma, é só o caminho que vai ser diferente. Eu acho que isso que nós temos que bater muito. Nós temos que ter políticos novos. Esses que já estão aí, já contribuíram. Nós temos que ter novas pessoas com novas ideias, com princípios fortalecidos, com valores fortalecidos, para que a gente possa atingir a população.